Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Aqui em Mateus capítulo 26, versículo 31 em diante, nos diz assim: Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondendo disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Coitadinho de Pedro, não sabia nem o que estava falando. Uma coisa é a gente olhar para o outro na hora que não está na situação e dizer qualquer coisa, às vezes até pelo fato de ter uma forte amizade, de ter andado com a pessoa, de saber o que ela fez, de saber o que ela estava fazendo. E aí naquela situação toda de vivência, ou às vezes até de empolgação pelo que estava vivendo até o momento, se fala muita coisa mesmo. Mas Jesus dizendo ali que todos ali iam se escandalizar nele, aí Pedro pega e joga uma dessa. Não, eu estou contigo, como se ele dissesse, eu estou contigo para o que der e vier. E as palavras de Pedro foram muito fortes mesmo. Ele diz aqui, mas Pedro respondendo disse: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Sabe qual é a cena que a gente vê depois disso? A Bíblia diz que logo depois Jesus foi lá para o jardim do Getsêmani. E depois que ele foi para o jardim do Getsêmani, chegou ali o traidor. E ali marcou Jesus para aqueles que foram buscar a Jesus. E ali Jesus foi preso. Dali em diante Jesus foi levado lá para o pátio da casa do sumo sacerdote, para a casa de Caifás. E ali a Bíblia diz que Pedro, ele se introduziu no meio dos empregados lá no pátio para ver o desfecho da situação, para ver todo o desfecho da situação. E ali Pedro olhou muita coisa. Pedro olhou as pessoas interrogando a Jesus, Jesus calado, e por fim as pessoas esbofeteando Jesus, dizendo a Bíblia aqui que deram murros na cara de Jesus ali. E ali, quando Pedro foi reconhecido pelas pessoas, veio a primeira indagação ali para Pedro, dizendo que ele era um daqueles que andava com Jesus. Aí agora, aquela fortaleza que a gente via lá na frente, né? Não, eu vou contigo, eu estou contigo, é para onde tu for, o que acontecer, eu até morrerei, se for o caso. Aí a gente já vê Pedro dizendo assim: não sei quem é, não falo com ele, não sou com ele, não. Sei que ali Pedro começou a negar, e por fim Pedro dizia que nunca nem conhecia Jesus. Olha a diferença. Olha a diferença. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Não é falar por falar, só porque gosta da pessoa, só porque gosta de alguém, só porque convive. Eu vou fazer isso, eu faço aquilo, ou eu sou assim, eu sou desse jeito. Não, tem que ter cuidado com o que fala. Porque nem tudo que a gente fala, a gente é capaz de cumprir, não, mediante a situação do que está vivendo lá. Eu
ali sentado eu me recordei de uma cena muito bonita, lá em Santa Cruz, onde nós tivemos agora. Pela manhã nós tivemos um trabalho ali com a igreja, e eu confesso para vocês, eu nunca mais tinha visto tanta gente chorar dentro da igreja como eu olhei naquela manhã. E naquela manhã veio um turbilhão de gente fazer uma reconciliação com o Senhor Jesus. Naquele momento daquela reconciliação, ali não deixou de ser uma fala para Jesus, como se dissesse: ó Senhor, eu estou aqui, estou me reconciliando, e o que eu faço agora eu não vou fazer mais. Mas o que a gente vê na prática, muitas vezes não é isso. E o servo de Deus, ele tem que mudar essa situação na sua vida. Pedro não sabia do que ele estava falando na hora que ele deu aquela resposta para Jesus. Ele só ia ver a intensidade da situação lá na frente. Quem que quer morrer? Ele olhando toda aquela situação que Jesus passou, e ele lá agora. É como se você olhasse: rapaz, estão fazendo isso com o mestre, imagine comigo. Imagine o que vão fazer comigo. Na mesma hora, ele recuou e por fim acabou dizendo que nem o conhecia. Ora, mas ele andava com ele, ele olhava os milagres dele, ele participava de tudo que Jesus fazia, e agora não conhecia? Isso é um peso muito grande para a vida do ser humano, porque a gente fala coisas e que depois vai se arrepender daquilo que falou. Quanta coisa pode ter passado pela cabeça de Pedro no momento que ele negou Jesus. Rapaz, eu conhecia assim, eu estava lá com ele, agora estou dizendo que eu não conheço. Aí ele lembrou daquilo que Jesus diz, porque com Jesus é assim, meu irmão. Se ele te diz, independente o que tu pense, independente como tu viva, se Jesus disser: olha, tu vai agir desse jeito, tu pode ter certeza que independente do que tu acha que tu é ou deixa de ser, tu vai falar daquele jeito, porque foi Jesus que disse. É desse jeito. Essa é a historinha do ser humano se achar forte demais. Não, mas eu nunca vou fazer isso, eu nunca vou ser assim, eu nunca vou ser desse jeito. Ou para o bem, ou para o mal, para aquilo que pode nos prejudicar, a gente tem que falar em nome de Jesus, com fé em Jesus, vai ser desse jeito. Porque senão você está falando por si mesmo, e aí Jesus não tem parte com isso na nossa vida. Jesus não tem parte com isso. Se for para o mal, tu pode ter certeza que é Satanás que vai estar lá na causa. Você pode ter certeza disso. E aí, meu irmão, a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro, depois que ele negou ele, e Pedro, olhando aquela situação, chorou. E deve ter chorado amargamente, meu irmão, por lembrar da situação que ele disse que não iria fazer, e agora está fazendo pior do que ele falou. E contra quem? Contra Jesus Cristo. O que eu quero dizer para você, meu irmão? Se você tem algo em você que você falou, e isso está se tornando um peso para a sua vida, mediante as suas palavras, peça perdão para Jesus. Peça perdão para Jesus, porque Ele é poderoso em perdoar, e só Ele pode perdoar. Porque senão o diabo toma conta das tuas palavras, e aí você vai ver, tudo se paga um preço. Até na vitória que você quer ter na sua vida, que é coisa boa, se paga um preço por aquela vitória. Agora imagine, pelas palavras ruins que a gente fala, pelas coisas ruins que saem da nossa boca, e que Satanás está pronto para olhar ali e dizer: opa, agora aí é comigo e eu vou fazer. E aí você vai ver, meu irmão, ninguém queira pagar o preço do sofrimento não, viu? Porque pode chegar num patamar da sua vida que pode ser tarde demais para voltar. E aí, meu irmão, você olha para trás, olha para frente, olha para o lado, aí você se pergunta: a culpa é de quem? Aí a Bíblia vai te responder, né? Do que se queixa o homem, seus próprios erros, dos seus próprios pecados. Não vai ter um vizinho que você vai poder botar a culpa, não vai ter um parente que você vai poder colocar a culpa, não tem ninguém que você possa colocar a culpa
vai ser sua, a culpa vai ser minha se proferirmos aquilo que é errado diante do Senhor, né? Mas a gente vê uma coisa, a gente vê que Pedro, ele foi um homem depois, segundo o coração de Deus, foi ou não foi? Ele foi um homem de Deus ou não? O que a Bíblia fala sobre Pedro? Que em uma pregação dele, ele o que? Ganhou o quê? Quase o quê? Quanto? Ninguém está lendo Bíblia não? Quanto foi? Irmãos, e eu vou dizer para você uma coisa. Se você falou alguma coisa que não devia, se você falou alguma coisa que pesa sobre a sua vida, tome cuidado. Tome cuidado. Se volte para Deus. Se volte para Deus. Porque o diabo não brinca de ser diabo, ele destrói mesmo. Por mais que você pense que aquelas suas palavras, você está por cima de tudo através dela e que vai ter êxito, sucesso, pode não ter. Mas agora eu digo para você, tire essas palavras que não foram boas e coloque aquelas palavras que são boas, que Jesus vai olhar, vai dizer amém, e você vai ver o preço que você vai pagar, mas é o preço pela felicidade. Você pode ter certeza disso. Que Deus nos abençoe. E só um lembrete aqui, aquelas pessoas que choraram naquele dia, lá em Santa Cruz, se reconciliando, chorando na presença de Deus, lembre-se de uma coisa, naquele dia você disse mais um sim para o Senhor Jesus, para abandonar aquilo que estava fazendo. Agora lembre-se de uma coisa também, que não sejam só palavras, como aquela de Pedro na frente de Jesus, e que depois fez tudo diferente, mas permaneça naquilo que você optou naquele dia, por mais que pareça difícil, e lembre-se que o teu ajudador é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe.